Bem, é chegado o momento para ficar dentro da atualidade do que ocorre no Brasil, colocar algumas questões fundamentais para o entendimento da crise política, da crise econômica e da crise ética, que é o contexto da situação atual do país, que é grave. Há pouco tempo, 2012 aproximadamente, fazíamos, junto com os nossos parceiros da BIDS, uma análise onde ranqueamos quais os países aqui mais críticos em termos de crise política, crise econômica e possibilidade até mesmo de uma guerra civil. E naquele momento, nós já identificamos a Venezuela como um país com um grave risco de ocorrer um aprofundamento da crise, com todos os desdobramentos que hoje se mostram realidade, como podemos constatar no noticiário. Naquela ocasião, a Argentina também vivia um caminho, se deslocava por uma trajetória que também indicava a possibilidade de se seguir o mesmo rumo da Venezuela, um pouco mais atenuado, mas as condições dadas para a Argentina naquela ocasião era o segundo lugar nesse ranking. E o Brasil em terceiro lugar. Naquele momento o Brasil ainda tinha uma certa estabilidade, ainda não tínhamos chegado na gravidade da situação atual. Hoje, a Argentina, com a eleição do Macri e uma revisão da gestão, principalmente da gestão da política econômica, recupera a sua credibilidade, e Obama, esta semana, vai a Buenos Aires ratificar um apoio e um reconhecimento dessa nova postura política que certamente, com a abertura, com as negociações com o mercado internacional e com revisões da política bolivariana, praticada pela Cristina, a Argentina começa a caminhar para a saída de uma crise e a retomada do crescimento econômico. Tanto Macri quanto Obama se referiram ao Brasil como um país em crise e sua expectativa de que o Brasil saia dessa crise e se fortaleça, se torne a liderança que tem que ser, tanto na questão aqui da América do Sul, América Latina em geral, e se torne um parceiro, tanto dos Estados Unidos quanto da Argentina, para uma retomada do crescimento e do bem-estar da população das Américas. Mas, voltando ao plano interno, com essas repercussões das gravações, dos diálogos de Lula, sua referência ao poder, desairosas ao poder judiciário, aos tribunais superiores, é algo que, independente de ser válida ou não a divulgação desses fatos, a verdade é que os fatos vieram a público. Isso é irreversível, né? E uma liderança do porte do Lula, um presidente da República por 2 períodos, uma liderança política nacional, mesmo em diálogos íntimos, não tem sentido se referir a pessoa. O próprio Renan Calheiros, que é tido como um aliado, se referindo como se fosse uma pessoa desqualificada. Outra questão fundamental é a questão do Delcídio. Não esqueçamos, o senador Delcídio do Amaral foi líder do governo no Senado, antes de acontecer a sua prisão e aquele fato da denúncia de tentativa de obstruir a justiça. Ora, como que um líder do Senado, é a Câmara mais importante do Poder Legislativo, tinha confiança, claro, da cúpula do governo, do PT, do Lula, da Dilma, e claro que ele participava das decisões mais importantes. Então, ele é uma pessoa de confiança do governo, por muito tempo. Agora, buscam desqualificar as declarações de Delcídio como se fosse um ato de vingança. Que seja de vingança, mas esse homem, ele
conhece profundamente todo o processo político e todas as maracutaias, né, para usar um termo popular, que foram praticadas por diversos políticos, inclusive citando explicitamente a responsabilidade de Lula e de Dilma, dizendo que Lula foi a pessoa que o incentivou a buscar o silêncio de Nestor Severo. Então, isso aí tudo coloca um pano de fundo muito claro. Não quero entrar aqui numa luta, não estou aqui defendendo impeachment, nem estou aqui entrando no mérito. Uma análise dessa situação tem que ser fria. Recentes declarações, né, no dia de ontem, o presidente Lula atacando frontalmente a Operação Lava Jato, não cabe, por mais que ele esteja sob ataque ou sob pressão do juiz Sérgio Moro, que haja de fato alguma disputa política que o juiz Sérgio Moro esteja envolvido, não se pode, um líder não pode atacar. Exatamente estamos na reprise do Maduro. O Lula, particularmente o Lula, está reprisando a postura do Maduro, onde ele vê conspiração em tudo, todos estão armando um golpe, quando o Supremo Tribunal Federal já disse, várias vezes, através de diversos ministros, que impeachment não é golpe. E claro que não é golpe, é constitucional. Inclusive, se a presidente Dilma e o ex-presidente Lula acham que o impeachment é uma tentativa de golpe, a presidente Dilma nem deve apresentar sua defesa na comissão criada na Câmara dos Deputados. Ora, se eu considero que um determinado ritual, um determinado processo é um golpe, como é que eu vou me associar a ele? Se eu apresentar a minha defesa a essa comissão, eu estou participando do golpe. Então é uma contradição, isso tem que ficar muito claro. Eu quero abordar claramente os discursos da presidente Dilma. A presidente Dilma, ela não é uma política tradicional, todos nós sabemos disso. Ela foi secretária de Energia no governo do Rio Grande do Sul, uma aliança do PDT com o PT, na época ela era do PDT. Depois o Lula a chamou para ser ministra de Minas e Energia, cargos burocráticos de indicação. Depois virou ministra-chefe da Casa Civil, o segundo mandato de Lula, e depois Lula alçou a candidata a presidente da República. Com a sua liderança, com o sucesso dos seus dois governos, sucesso relativo dos seus dois governos, ela foi eleita. Claro. Mas ela não é diferente nem de mim, nem de vocês. Ela é uma cidadã comum. E esse discurso de que, não vou renunciar porque eu não vou renunciar porque eu considero esse processo de impeachment como um golpe e uma agressão, ela disse que é um ato de violência contra ela, que é exatamente ato de violência semelhante ao que ela sofreu durante a ditadura militar. Isso não faz sentido. Esse discurso é um discurso messiânico. Por quê? Um favelado que sofre uma violência, agora mesmo uma menina de 13 anos foi violentada por 4 milicianos aqui numa comunidade do Rio de Janeiro, está sofrendo violência na carne. Fora outras violências que nós constatamos cotidianamente, pior do que na ditadura militar. Todos somos sofredores. Ninguém é mais herói do que ninguém. A Dilma não é mais herói do que eu. Eu também tive a minha participação na luta contra a ditadura militar. Não fui torturado, não fui preso, mas milhares de pessoas foram presas e torturadas. Nem por isso as torna melhores do que eu, nem melhor do que você. Então esse discurso messiânico é um problema muito sério no Brasil. Não adianta, se a gente for retroagir a regimes semelhantes ao regime da Venezuela, com Maduro fazendo aquelas declarações, dizendo até que ele fala com Hugo Chávez, que está morto, daqui a pouco o Lula vai dizer que está falando com Deus. Aliás, já fez uma declaração estapafúrdia dizendo que não existe no mundo pessoa mais honesta que ele. Isso aí é exatamente o puro messianismo, né? Que leva a essa agregação de pessoas desinformadas, que são
orientadas, são manipuladas por até mesmo muitas delas cooptadas pelo poder, os dirigentes dessas entidades como MST, CUT e outras entidades, pessoas que estão vinculadas, as pessoas que foram à rua agora apoiar Dilma e Lula e atacar o juiz Sérgio Moro, são pessoas que têm vínculo e que não é nenhum crime a pessoa se alinhar a um determinado pensamento. Agora, nós, da sociedade em geral, não temos obrigação de se sentir agora escravos de um discurso com essa qualificação. O Brasil já passou desse estágio e essas pessoas, essas lideranças, precisam acordar para isso. A presidente Dilma tem o direito de se defender, deve colocar suas posições, mas deve se colocar como uma liderança, como um governante, como um estadista, não agora se vitimizando, né, contrariando o próprio entendimento do Supremo Tribunal Federal. Aliás, muitos dos ministros lá indicados foram indicados por Lula e por Dilma, a maioria. Então não tem por que questionar uma visão conceitual do próprio tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que se defenda, que a democracia tem que ser preservada, que a lei tem que ser respeitada, onde o juiz Sérgio Moro abusou, errou, né? Ele também é humano, pode ter cometido erros, a questão, por exemplo, da divulgação das gravações, talvez ele não tivesse sido divulgado. Há recursos, e os próprios advogados, a própria Advocacia Geral da União já contestou isso na Justiça. Isso está bom, isso é correto. Agora, o que não é correto é esse discurso messiânico, que eu estou acima de vocês, eu sou a heroína, eu não sou atingível. Ela é atingível tanto quanto eu, quanto vocês. Ela está sujeita às mesmas condições. Ela tem alguns privilégios, como o foro especial, né? Porque ela é presidente da República, mas ela não é uma cidadã acima da lei. Nem o Lula é um cidadão acima da lei. Todos têm que respeitar a lei. Senão vira uma bagunça. Eu já sugeri que a presidente Dilma fizesse, por exemplo, um gabinete itinerante e fosse ficar, por exemplo, um mês, uma semana, ou sei lá, ou um mês ou 2 meses, despachando, por exemplo, no Complexo do Alemão. Faz um gabinete e fica ali, ou na Maré, para ela sentir como é que é a realidade das pessoas que sofrem violência, que têm sofrimentos piores do que ela teve. Então ela não é melhor que ninguém. Nem eu sou melhor que ela. Agora temos que tratar as coisas dentro de um parâmetro da realidade e de justiça, né? A justiça tem que prevalecer, nós todos somos iguais. Inclusive para ela, esse discurso que eu não renuncio, daqui a pouco ela vai dar um tiro na cabeça, igual o Getúlio Vargas, porque não tinha saída, começa a cortar as pontes, começa a estreitar todas as saídas. Como é que ela vai justificar depois se ela for retirada do poder, dizendo que é golpe? O que ela vai fazer? Vai fazer uma revolução? Vai pegar a violência? Ou se ela chegar numa situação em que ela tenha que renunciar mesmo, como já sugere até algumas publicações internacionais. E a situação mostra claramente que a tendência hoje é que o impeachment seja aprovado na Câmara dos Deputados. Seria muito mais confortável, muito mais legítimo, muito mais racional ela fazer como o Collor fez quando chegou no momento em que ele viu que o impeachment era inevitável, ele renunciou. É muito mais lógico e muito mais humano, inclusive, né? Então, sem entrar no mérito dos motivos do impeachment, nós não temos a capacidade de julgar isso. Quem vai julgar isso é a comissão da Câmara e depois o plenário da Câmara dos Deputados. Posteriormente, poderá ser ou não referendada essa decisão por uma maioria simples no Senado Federal. E tudo isso, então, é que vai comandar o processo. Isso é que vai decidir, não somos nós eleitores mais que vamos decidir. As manifestações de rua, elas pressionam os políticos, por nós eleitos, a assumirem uma posição A ou B. Tanto que a militância que apoia o governo foi à rua, legítimo. Aqueles que acreditam nesse governo, eles têm as suas razões para acreditar. É uma minoria, mas
está no direito de ir para a rua e apoiar aqui as pessoas e as lideranças que eles acreditam que são as suas lideranças. Agora, a grande maioria dos brasileiros está vivendo uma situação caótica, né? O país está entrando numa rota de uma profunda crise econômica e social, com o risco de termos realmente conturbações no país, com risco de chegarmos até mesmo uma guerra civil nesse país, se nós não sairmos desse rumo que estamos caminhando. A questão é muito séria. Então não há, ninguém é mais que ninguém nessa situação. Todos devemos estar imbuídos de salvar o Brasil, de tirar o Brasil dessa situação, sem messianismos, né? Nós não precisamos mais de lideranças messiânicas nesta altura do campeonato, como se diz no futebol. Nós precisamos de lideranças que consigam colaborar e trabalhar para que o Brasil encontre de novo o seu caminho. Nós estamos na segunda década do século XXI. É o século que todos nós brasileiros, eu que estou com 66 anos, né, toda uma geração, né, mais de uma geração, essa nova geração que está chegando, nós queremos um rumo para esse país, que é um país grande, um país com recursos, um país que tem todas as condições de se tornar essa liderança que Obama e Magri esperam do Brasil. Mas não vai ser com esse discurso messiânico, esse radicalismo, né? Uma liderança. Se fosse no Japão, o primeiro-ministro lá renuncia quando ele perde a maioria no Congresso. Aqui nós não somos parlamentaristas, mas temos que ter mecanismos que assegurem que um governante que não dá conta, não está dando conta. Isso que é verdade, não está encontrando as soluções, grandes dificuldades para conseguir emplacar alguma medida que nos retire dessa armadilha que a própria presidente Dilma nos colocou. Foi o seu governo, o seu sistema de poder que colocou o Brasil nessa situação. Erraram, humano, mas um país não pode viver de erros de seres humanos. Os seres humanos que erram e insistem ainda no erro, eles não têm mais condições de ficar. É um país de mais de 200 milhões de habitantes. Um país que tem uma história, que tem uma tradição, que tem uma sociedade organizada, que busca sair, né, dos problemas que nós temos na área de educação, principalmente na área da saúde. E esse modelo econômico de vinculações a índices de inflação e uma série de medidas de gastos sem ter a contrapartida das receitas que foi feito, as pedaladas, uma série de erros que eu não vou nem entrar no mérito, porque isso já tem sido objeto de muitas análises. E há um consenso, basicamente, a grande maioria dos economistas, dos analistas políticos, dos cientistas nas universidades, nos institutos, na Fundação Getúlio Vargas, todos, o próprio Delfim Neto, agora recentemente, no domingo, no programa da Band, ele colocou que a questão, o Lula poderia ser o grande agente que poderia encontrar uma solução negociada para a saída, para que o governo da presidente Dilma chegasse ao final. Ele perdeu suas condições quando essas gravações foram colocadas. Que ele atacou genericamente todos os agentes, inclusive as principais lideranças do Poder Legislativo, fora os do Judiciário, de uma forma agressiva, de uma forma irresponsável, que não é possível, né, que uma liderança, um líder que iria salvar um governo, ele vem e faz um discurso desse, embora tenha justificado depois uma nota, mas o estrago está feito. Então, não sei o que estou falando, foi o Delfim Neto que colocou que o Lula perdeu o capital que ele tinha, que poderia ser realmente um agregador de valores, um agregador de forças, capaz de reaglutinar a base política do governo, mas perdeu essa condição. Então, o que acontece? A presidente Dilma, que iria deixar de ser a presidente, e ela ia ser meramente a rainha da Inglaterra, como tem se dito, o governante seria realmente o Lula, voltando à presidência da República, de fato, né? Essa condição não está mais dada. Então ela demonstrou fraqueza, né? Ela teria que ter uma postura acima dessa postura de submissão, né? Foi uma submissa,
e se agarrando à tábua de salvação. É lamentável, porque eu como brasileiro gostaria que a presidente da República tivesse condições de sair dessa situação por si mesmo, ou com a sua capacidade, pelo menos a sua capacidade de gestora. Mas nem isso, né? Cada vez mais um discurso radicalizado, como se estivesse acima do bem e do mal, acusando o Poder Judiciário, Sérgio Moro, acusando a oposição. Então, se é para a oposição não tomar atitude desse tipo, né, como o impeachment, então que não haja oposição. E não havendo oposição, não há democracia. Não havendo democracia, estaremos numa ditadura. Então é necessário muita consequência na fala desses nossos dirigentes. Eles não estão mais tratando com pessoas ignorantes, né, que não conseguem entender essa questão do messianismo. Não dá mais. O marqueteiro das campanhas, o João Santana, está preso. Recebeu mais de 50 milhões. É um absurdo a situação do país dessa, né? A situação que o país vive hoje, a gente fica sabendo que um marqueteiro como o João Santana recebeu mais de 50 milhões para fazer a maquetagem das campanhas de Lula e da Dilma, né? Isso é um absurdo, é uma coisa que choca. Então não há mais como ficar, eu estou acima do bem e do mal. A senhora não está acima do bem e do mal. A senhora é igual a mim e a todas as pessoas da sociedade que sofreram também violência e sofrem até hoje violência, às vezes pior do que a senhora sofreu. Lamento. E sempre, eu fui um dos combatentes da ditadura, participei do movimento da redemocratização do Brasil, inclusive estive no palanque onde estava Lula, onde estava Ulisses Guimarães e outros lideranças daquela época. Estive lá naquele palanque, no discurso no movimento da Direta Já na Candelária, com Dante de Oliveira, né? E não me sinto superior a ninguém. Eu não sou superior a ninguém. Eu sou igual, com meus erros e com meus acertos, né? E a senhora também, com os seus erros e seus acertos, é igual. Ora, se a situação chegou a esse ponto, olhe para si mesmo, veja onde a senhora errou e aonde a senhora acertou. Conserte os seus erros e eleve os seus acertos. Quem sabe, num outro momento, a senhora volta até a ser candidata a presidente da República, com outra bagagem, com outra postura. Agora, essa postura messiânica, estilo Maduro, isso vai levar o país para um conflito, né? E vai perder, porque a maioria dos brasileiros está consciente de que não dá para continuar desse jeito. Por mais que os apoiadores da presidente Dilma vão para a rua e façam um discurso, mas o Brasil é maior. O Brasil é a prioridade, e não o PT, não o movimento de esquerda ou de direita. Eu acho que realmente hoje o discurso do governo do Brasil e sua postura está mais para a direita do que para a esquerda. Está mais para a direita do que para a esquerda. É a nova UDN, né? E pior, que a UDN falava claramente que era de direita. E agora nós temos uma UDN aí, entre aspas, né? E, para culminar, o Itamaraty manda uma mensagem para todas as embaixadas do Brasil dizendo que está ocorrendo um golpe aqui no Brasil e convocando os embaixadores a regimentar apoiadores em outros países. Isso aí chegou-se no extremo. Ou seja,